101 perguntas de ecologia e meio ambiente. Olá, você gosta de ser desafiado? Que tal hoje testar o seu conhecimento sobre o planeta e aprender mais sobre o meio ambiente? Neste quiz, vou te apresentar 101 perguntas e você terá de 3 a 4 segundos para responder. Apenas uma pequena parcela das pessoas consegue acertar 70 ou mais. Pegue papel e caneta, reúna a família e os amigos e no final do vídeo, veja quem passou no teste. Vamos lá! Número 1. Qual a maior floresta tropical do mundo? Floresta Amazônica. 2. Como se chama a área de drenagem da água da chuva e de rios? Bacia hidrográfica. Número 3. Qual é o único bioma 100% brasileiro? A Caatinga. 4. Qual o maior deserto do mundo? Deserto do Saara. Número 5. Que tipo de organismo consome partes de um hospedeiro, mas sem matá-lo? Parasita. 6. Quem são os maiores produtores de oxigênio do planeta? As algas. 7. Que nome se dá aos organismos que se alimentam de plantas? Herbívoros. Em média, cada brasileiro gasta 100, 200 ou 300 litros de água por dia? 100 litros. Número 9. Qual é o órgão federal de meio ambiente no Brasil? IBAMA. 10. Como chamamos um recurso que é continuamente regenerado ou renovado? Recurso renovável. 11. Qual o país mais gera lixo eletrônico? China, com o descarte de 10 milhões de toneladas por ano. Número 12. Qual é a unidade de estudo mais fundamental da ecologia? O organismo. 13. Como se chama o fenômeno que faz alguns animais se parecerem com outros animais ou com o ambiente? Mimetismo. Número 14. O que é a acidez? É a concentração de íons de hidrogênio numa solução. 15. Qual o nome das partículas finas de sólidos ou líquidos na atmosfera? Aerosóis. 16. Qual a fórmula do nitrogênio gasoso? N2. 17. Como classificamos uma espécie que ocorre numa região em especial e em nenhum lugar mais? Endêmica. 18. Qual o nome da passagem do estado de vapor ao estado líquido? Liquefação ou condensação. 19. Como se chama o processo de divisão celular destinado a produzir gametas? Meiose. 20. O RNA é formado por uma dupla hélice tridimensional. Verdadeiro ou falso? Falso. O RNA é composto por uma fita simples de nucleotídeos. Número 21. Quanto tempo leva para se decompor o isopor? Em torno de 150 anos. 22. Por que a Terra tem estações?
que seu eixo está inclinado. Assim, os raios do Sol a atingem mais diretamente em diferentes partes, dependendo da época do ano. 23. Qual o principal gás do efeito estufa? Dióxido de carbono. 24. Como se chama o estudo da água? Hidrologia. 25. O Brasil está localizado no hemisfério norte ou sul? O Brasil está localizado em 2 hemisférios diferentes, a maior parte no hemisfério sul e uma pequena parte no hemisfério norte. 26. Qual é o estudo das interações dos organismos uns com os outros e com seus ambientes? Ecologia. Número 27. Qual o maior aquífero do mundo? Alter do Chão ou Sistema Aquífero Grande Amazônia, com 162.520 km cúbicos de água. A quantidade é equivalente a 150 quatrilhões de litros e poderia abastecer toda a população do planeta durante 250 anos. Número 28. Como se chama a relação ecológica que se caracteriza pela disputa por recurso? Competição. 29. Qual a fórmula da água oxigenada? H2O2. 30. Como se chamam as associações de fungos e raízes de árvores que facilitam a assimilação de nutrientes pelas plantas? Micorrizas. 31. Qual atividade humana mais consome água no mundo? A agricultura. 32. Como são classificados os organismos que usam calor externo para manter sua temperatura corporal? Ectotérmicos. 33. O que está sendo representado nesta figura? O ciclo da água. 34. Como se chama a relação ecológica onde um indivíduo alimenta-se de outro da mesma espécie? Canibalismo. 35. Qual o alimento preferido dos coalas? As folhas de eucalipto. 36. Qual o nome da camada superior das árvores? Copa ou dossel? 37. Em que ano foi assinado o Protocolo de Kyoto? 1997. 38. Qual o rio mais extenso do mundo? Rio Nilo, com 6.650 quilômetros. 39. Quais foram os animais estudados por Charles Darwin em Galápagos? Tentilhões. Número 40. Impacto ambiental pode ser positivo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 41. Quem é o cientista da foto? Jean-Baptiste de Lamarck. 42. Quantos por cento da Terra é coberta por água? Cerca de 70%. Número 43. E por água doce? Menos de 3%, das quais 2,5% estão presas em geleiras. 44. Como se chamam os organismos que produzem o próprio alimento? Autótrofos. Número 45. Como é o nome do pigmento que dá cor verde às folhas das plantas? Clorofila. 46. Qual o maior animal terrestre?
Elefante africano, que pode pesar até 8 toneladas e alcançar 4 metros de altura. 47. Como se chama o conjunto de todos os ecossistemas da Terra? Biosfera. 48. Qual o lugar mais seco do mundo? Deserto do Atacama, no Chile. 49. Qual é o Dia Internacional da Terra? 22 de abril. 50. Por que os continentes estão se separando? Devido ao movimento das placas tectônicas. Número 51. Qual é o ponto mais alto da Terra? Monte Everest, localizado nas cordilheiras do Himalaia, com 8.848 metros e 86 centímetros. Número 52. E o ponto mais profundo dos oceanos? Fossas Marianas, que fica no Oceano Pacífico e atinge uma profundidade de 10.984 metros. 53. Qual é o habitat natural dos ursos polares? As geleiras do Polo Norte ou Circo Polar Ártico. 54. Como se chama a camada de solo permanentemente congelado encontrado em altas latitudes? Permafrost. 55. A poluição pode ser boa para o planeta? Verdadeiro ou falso? Falso. Poluição sempre negativa ao planeta. 56. Qual é a principal função do DNA? Armazenar e transmitir as informações genéticas. 57. Ele faz parte da fauna brasileira. Quem é? Lobo-guará. 58. Como se chamam os organismos que se alimentam de detritos? Detritívoros. 59. Os fungos pertencem ao reino vegetal. Verdadeiro ou falso? Falso. Os fungos constituem um reino próprio, o reino fungi. 60. Quem são os produtores primários? As plantas. 61. Como se chama o estado de dormência de inverno que alguns animais apresentam? Hibernação. 62. Como chamamos o lugar ou ambiente físico onde um organismo normalmente vive? Habitat. 63. Se hoje é verão no hemisfério sul, no hemisfério norte é... Inverno. 64. Como classificamos os animais que se alimentam exclusivamente de insetos? Insetívoros. 65. O que este esquema representa? Uma teia trófica ou alimentar. 66. Como chamamos conjunto de indivíduos de uma espécie que habita uma área em particular? População. Número 67.
Qual é o gás mais abundante na atmosfera terrestre? Nitrogênio. 68. Qual é o nome da energia emitida na forma de ondas eletromagnéticas? (69) 1 quilo de vidro reciclado produz 1 quilo de vidro novo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Ao reciclar vidro, não há desperdício durante o processo. 70. Qual é o nome do grande continente que existiu nos primórdios da Terra? Pangeia. 71. Como se chama o local que dá início a um rio? Nascente. 72. Quem é considerado o pai da ecologia? Ernst Haeckel. 73. Qual é o maior vulcão submerso? Vulcão Mauna Kea, no Havaí, que tem 10.314 metros no total. 74. O efeito estufa é um fenômeno natural. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A atmosfera retém parte da radiação solar, o que proporciona a vida na Terra. Número 75. Em uma colônia de abelhas, como se chama a fêmea reprodutiva fértil e completamente desenvolvida? Abelha rainha. 76. Os sapos podem respirar pela pele. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 77. Quantos biomas existem no Brasil? 6 biomas: Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pampa e Pantanal. 78. Existe mais água na atmosfera do que em todos os rios do mundo juntos? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Número 79. O que faz um entomólogo? Estuda os insetos. Número 80. Qual o principal material que forma sacolas plásticas? Polietileno. Número 81. Como se chama o desaparecimento definitivo de uma espécie de ser vivo? Extinção. 82. Quem disse a frase "nada na biologia faz sentido, exceto a luz da evolução"? Theodosius Dobzhansky. 83. Como se chama o corpo de água que flui para um rio maior? Afluente ou tributário? 84. Como se chama a corrente de ar quente que surge a cada inverno na costa ocidental da América do Sul? El Niño. Número 85. O que esta imagem representa? Ciclo do carbono. Número 86. Como se chama o conjunto de organismos incluindo seu ambiente? Ecossistema. 87. A que classe de mamíferos pertencem os cangurus, coalas e gambás? Marsupiais. 88. Onde fica localizada a hidroelétrica de Belo Monte? Na bacia do rio Xingu, estado do Pará. Número 89. Como se chama a transferência de grãos de pólen de uma flor para outra? Polinização. Número 90. Qual é o país que mais recicla latas de alumínio no mundo? Brasil. 91. O petróleo é um recurso finito ou infinito?
finito. 92. Como é chamado um conjunto de ecossistemas da Terra? Bioma. Número 93. Quando é comemorado o Dia Mundial da Água? 22 de março. Número 94. Que animal é esse e em qual continente ele vive naturalmente? Rinoceronte. Ocorre na África e na Ásia. Número 95. Qual é a única substância que existe nos 3 estados físicos da natureza? A água. 96. Morcegos são aves. Verdadeiro ou falso? Falso. São mamíferos. 97. Como se chamam as plantas resistentes à alta salinidade? Halófitas. 98. Qual é o principal sal presente na água dos oceanos? Cloreto de sódio, equivalente a 80%. 99. O tomate é um fruto ou uma verdura? Um fruto. 100. Qual a fórmula química do oxigênio? O2. 101. Que nome se dá à relação ecológica entre 2 espécies na qual as ambas se beneficiam? Mutualismo. Foi difícil? Aprendeu novos conceitos? Diz pra gente aqui nos comentários quantas você acertou. Se você curtiu esse vídeo, se liga que nos próximos dias postaremos novos testes para complementar este. Então a única forma de você não perder é se inscrevendo no canal e ativando o sininho para ser notificado quando sair novos vídeos. Um grande abraço e até logo!